Conversa do Pedal, 28 de maio de 2020. Hoje estou aqui na Suíça, em Teófilo Otoni, num lugar que é conhecido como Suíça. Hoje nós vamos bater o nosso papo no pedal, mas nós vamos ficar aqui hoje estacionados para conversar um pouquinho. Eu pensei no tema para a gente conversar hoje e, incrível que pareça, um tema que não é muito abordado. Eu creio que é uma das palavras mais esquecidas já há algum tempo. Fala-se sobre os problemas humanos, problemas psicológicos, psiquiátricos, crises, síndrome de pânico, neuroses e muitas outras situações humanas. Muitas outras situações que têm adoecido as pessoas. Mas nós precisamos, assim, ter uma visão mais abrangente. Eu creio que a gente tem que começar a entender as coisas do começo. A causa. Quando uma pessoa procura um médico, o médico não trata apenas do sintoma. Ele quer saber a causa, a origem. Se, por exemplo, a pessoa tem uma alergia, está assim constantemente exposta àquele agente causador, então ele tem que se afastar daquilo, ele tem que evitar, porque o seu organismo tem uma rejeição àquele tipo de elemento, àquele agente que está agredindo o seu corpo. Pois bem, o agente agressor da nossa alma, e é esse tema, essa palavra que eu gostaria de abordar hoje nessa conversa, é o pecado. O que é pecado diante das situações que a gente vê? Porque existe uma diferença entre pecados e pecado. Existe a doutrina do pecado original. O pecado original deu-se ali no Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e isso trouxe consequências, trouxe a expulsão do paraíso e também todas as coisas que vieram depois. A terra foi amaldiçoada para produzir espinhos e abrolhos, a mulher passou a gerar com dor, e o homem tirar o seu pão da terra com o suor. Não que o homem antes do pecado não trabalhasse, porque Deus o colocou no jardim para cultivar, para guardar, para governar sobre a obra criada. Pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, esse nome já é interessante para observarmos. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore daria ao homem a capacidade, segundo a serpente, de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que significa isso? Significa que o homem poderia governar o seu próprio destino, que o homem poderia ser o seu próprio Deus.
Ou seja, o homem ficaria independente de Deus. Ele poderia tomar os seus caminhos, as suas decisões, enfim. Independência. O pecado ele se resume numa palavra: independência. Quando o homem, a mulher, o ser humano, a pessoa em geral, ele vive sem Deus. Ele não precisa do seu Criador. Esse é o pecado. Isso faz com que o homem cometa atos que ferem a si mesmo, o homem fere a si mesmo através do pecado e fere outras pessoas. O pecado ele tem uma capacidade de destruição. E além disso, a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, o dano do pecado é a morte, mas não somente a morte física, mas a morte eterna. Porque essa palavra morte significa separação. Morte espiritual, o homem está separado de Deus. Morte física, o corpo é separado do espírito. O corpo é sepultado, vira pó, e o espírito vai para o julgamento. E a segunda morte, que é a pior e a consequência final do pecado, que é a danação eterna, a condenação eterna. No lago de fogo e enxofre, que está escrito em Apocalipse, é chamado de a segunda morte. Para onde irão todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pecado, então, é essa independência de Deus, mas pecado é também errar o alvo. Toma aqui as palavras de Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que todos pecaram e por causa disto, eles não alcançaram o propósito de Deus. Estão destituídos da glória. Estão destituídos do propósito que Deus estabeleceu para o homem. Ou seja, estão fora daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Né? Então, amigos, o pecado é estar destituído. O pecado é errar o alvo. Essa independência de Deus. Digamos que eu queira ir para uma determinada cidade. Digamos que eu quero ir para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Estou aqui em Teoflotone e preciso pegar uma estrada para chegar a Belo Horizonte. Existe uma estrada para isso. Se eu tomar aqui a direção da Bahia, para Jequié, Salvador, vou pegar aqui o sul da Bahia, passando por Teixeira de Freitas, Itamaraju, subindo ali para Itabuna, eu não vou chegar ao meu destino. Eu posso fazer todas as coisas direitinho, andar na velocidade permitida, tomar todo o cuidado nas estradas, mas eu não chegarei ao destino que eu desejo. Eu vou chegar em outros lugares. Então, para chegar ao lugar que eu quero, eu preciso tomar a estrada certa. Existe um caminho para isto. Como também a salvação. O pecado é o caminho errado.
O pecado é o caminho que nos distancia do alvo, que é a vida eterna. Então, qual que é o caminho correto? O caminho correto é o caminho que é uma própria pessoa. É uma pessoa o caminho. Jesus viu que o homem estava perdido e ele disse: eu vim buscar e salvar o perdido. Quando perguntaram para Jesus, qual é o caminho? Por onde ir? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Ele é o caminho para a vida, ele é a verdade, e só através dele nós chegamos ao Pai e alcançamos o propósito que Deus estabeleceu para nós. Pois bem, qual que seria o remédio para o pecado? Qual que seria o conserto para o pecado a fim de tomarmos o caminho correto? Essa solução não é simplesmente crer. Não. Não é apenas crer. É arrepender. Arrepender é o que verdadeiramente vencer essa mudança que nós precisamos. Arrependimento é uma transformação na nossa mente quando deixamos de ser independentes para sermos dependentes de Deus. Deixamos de governar as nossas próprias vidas e andar nos nossos próprios caminhos, fazer a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, para fazer a vontade de Deus. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Então, o caminho para crer é o arrependimento, que é uma mudança. E isto ocorre quando somos tocados por Deus. Deus nos mostra o pecado, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e então somos conduzidos pelo Espírito Santo ao arrependimento. E por meio do arrependimento, a fé. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom do Espírito Santo, é um dom de Deus, porque somos salvos por meio da graça. Há muitos textos que a Bíblia nos fala sobre o pecado, mas eu quis aqui nesses poucos minutos trazer para vocês. Então, resumindo, pecado é errar o alvo. Pecado é estar fora do propósito de Deus e andar nos seus próprios caminhos. O arrependimento é a solução, porque é quando nós somos tocados, convencidos do nosso pecado e consertamos os nossos caminhos, mas não apenas isto. Há uma mudança há uma mudança de mente, quando nós somos transformados em nosso pensamento, para então crermos e tomarmos posse do propósito de Deus. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu, ele morreu por nossos pecados, porque o pecado traz a condenação, então Jesus toma sobre si a condenação e através da sua vida temos a vida. Que Deus nos abençoe, que esta palavra realmente possa ter tocado a sua vida, mais perto do Senhor, cada dia, fazendo a sua vontade e andando em seus caminhos. Fiquem com Deus.